amigos, estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor. Hoje a nossa pauta é bem interessante, principalmente para você, empreendedor, você que foca na excelência, na qualidade do seu atendimento, porque a nossa pauta hoje é fidelização de clientes. E o nosso convidado é bem especial e eu fiz questão de convidar o Fabiano Salgado para participar desse tópico, ele que é expert nisso aí. O Fabiano ele possui graduação em comunicação social, é gerente sênior de suporte e tem experiência do atendimento na Nuvem Shop, né, que é uma plataforma de e-commerce líder na América Latina, e que recentemente ele escreveu um artigo que foi pauta no portal Economic News Brasil, e eu disse, não, Fabiano, você vai ter que bater um papo comigo. O Diálogo Empreendedor vai ao ar todas as quartas-feiras, através da BrisaNet, canal 176, através da TCM, TV a Cabo Mossoró, canal 16.6, e também através da Telecab, canal 94. E gostaria de já lembrar a você que ainda não fez a sua inscrição no nosso canal no YouTube, inscreva-se. E também, se você ainda não segue as nossas redes sociais, siga no LinkedIn, no Face, no Instagram, @Economic News Brasil, que você vai curtir muitos conteúdos de empreendedorismo, conteúdos de valor. Bom, eu gostaria de começar, Fabiano, te agradecendo pela participação e te perguntando como foi o início da sua carreira profissional no atendimento ao cliente. Jackson, primeiro eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar falando sobre esse tema, que para mim é um dos temas mais importantes quando a gente fala sobre como engajar e fidelizar de fato, né, e construir bons negócios, boas experiências. Então, obrigado novamente pelo convite e bem-vindo de volta, né, aqui à pauta. Para responder essa pergunta, na verdade, o início da minha carreira ele foi dentro de uma operação do que a gente chama de call center, né, de uma central de contatos. Então, comecei como operador de telemarketing dentro dessa operação. E aí, o que é interessante, né, que quando eu comecei esse primeiro contato com o cliente, a gente sempre sente aquele primeiro nervoso, né, inicial. Porque quando a gente fala com o cliente, a gente tem, como um operador de telemarketing, como um analista de relacionamento com esse cliente, a gente tem muitas vezes a responsabilidade de passar as melhores orientações para ele. Então, o meu início de carreira foi muito começar a entender como eu conseguia transmitir as melhores informações e ajudar de fato esse cliente. E aí, logo no início, eu percebi que fazer isso era algo que me movia também. Então, é interessante que quando eu olho para trás, eu vejo que isso foi o grande gatilho para começar uma carreira de fato em experiência do cliente. Ver o quanto de valor a gente podia agregar com uma simples chamada de ligação, contato via chat, entre outros canais. Então, esse foi o comecinho ali de carreira. Bom, o Diálogo Empreendedor tem o apoio do sistema FIEC, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, do sistema FEComércio Ceará e também da Rede Participar Brasil de Tecnologia. Fabiano, eu vi no seu artigo, você comentou como foi a experiência e a responsabilidade de assumir o seu primeiro time de suporte. Achei isso bacana. Eu gostaria que aqui você passasse para os nossos telespectadores o quanto é essa responsabilidade. E foi no seu início, da sua carreira. Para mim, lidar com o cliente é talvez uma das grandes responsabilidades que a gente tem como profissional, né? No final do dia, se a gente vira líder... Atender o cliente em si já é uma grande responsabilidade. Imagina comandar um time de atendimento. Exatamente. Eu acho que o papel de qualquer liderança de um negócio é, de alguma maneira, construir boas relações com os clientes, tá, Jackson? Mas, em especial, no meu caso, quando eu assumi a primeira operação, acho que eu vi ali uma grande oportunidade de não só construir bons processos para atender esse cliente, mas também como construir um time que, de fato, visse a experiência do cliente não só como um trabalho, mas como um propósito. E acho que, para mim, esse foi o grande diferencial. Conseguir ali logo de início, né, por ter vivido também a experiência como a pessoa de frontline, ou a pessoa de linha de frente com esse cliente, depois, a partir daí, conseguir entender como um supervisor de uma equipe, como conseguir transmitir esses valores também para a equipe, para que eles pudessem transmitir isso para os clientes. Então, acho que esse foi o grande diferencial e que me fez enxergar, de fato, essa profissão da experiência do cliente como algo que gera valor, né? Não só para quem está
sendo atendido, mas para quem atende também esse cliente todos os dias. Pesquisa realizada em outubro de 2020 pela Eagle, empresa de pesquisa focada em hábitos de consumo, indicou que o bom atendimento é fundamental para 94% dos consumidores brasileiros. Mas, para você, o que significa ser bem atendido? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ação de fidelização do cliente. É simples? Não é simples, né? Eu gosto de pensar sempre que qualquer tipo de satisfação ou experiência do cliente, ela tem duas coisas que se conectam aqui. Primeiro é a expectativa e a segunda coisa é a entrega, tá, Jackson? Então imagina só, você vai no restaurante, você tem uma expectativa de um bom prato ser entregue. E aí você pode receber a melhor refeição. Mas se tinha uma expectativa de um prato ser melhor do que aquele que você recebeu, provavelmente você vai ter uma frustração, você vai ter uma satisfação menor do que aquela que era esperado pela empresa. A mesma coisa acontece com a entrega. Se a entrega do meu produto ou solução for menor que a expectativa do meu cliente, eu também vou ter uma satisfação menor. Então, acho que essas duas coisas são importantes quando a gente pensa no bom atendimento. Para mim, um bom atendimento no geral, ele é aquele que consegue equilibrar bem a expectativa desse meu cliente, o que ele espera de mim como empresa oferecer, para o meu produto ou serviço pode oferecer para ele, mas também a minha entrega. A minha entrega tem que ser de uma qualidade que garanta, de fato, que atenda a essa satisfação, essa expectativa que esse cliente tem. E aí, quando eu consigo entregar as duas coisas, uma boa entrega e consigo equilibrar bem a expectativa desse meu cliente, eu consigo oferecer uma boa satisfação. Porque hoje, com o marketing digital, muitas empresas nas redes apresentam-se muito bonitas, muito coloridas, né? E o maior desafio não é somente você aparecer. Na minha visão, é servir para poder manter. É isso aí. O servir ao cliente é a base de tudo, né? E Jackson, acho que servir ao cliente, para mim, é como se fosse uma pirâmide, se a gente pensar. Para mim, a base dessa pirâmide é resolver o problema desse cliente. Eu falo que muitas vezes a gente se preocupa só em encantar esse cliente, mas o encantar, ele é só talvez o topo da pirâmide. Se eu não conseguir, de alguma maneira, resolver bem o problema dele, atender ele de forma rápida, dar possibilidades para que ele entre em contato comigo como empresa, da maneira como ele espera que eu ofereça para ele esses canais. Se eu não conseguir fazer isso antes, que é o arroz e feijão, não adianta oferecer o bife batata frita, que talvez vai ser esse encantamento. O encantamento ele vem depois disso. Então, eu resolvo o problema, ofereço bons canais de contato, respondo com agilidade, aí sim eu penso em como gerar um encantamento adicional para que essa marca do meu produto ou serviço fique sempre na cabeça desse cliente. A mesma pesquisa que eu citei indicou que 61,1% dos pesquisados afirmam que não compram de empresas que estejam mal posicionadas em sites de reclamação do consumidor, como o Procon e o famoso, conhecido Reclame Aqui. Como essas empresas estão buscando trabalhar melhor a reputação? Elas estão preocupadas ou estão naquele deixa para lá porque tem muitos clientes? Não, acho que assim, as boas empresas, né, aquelas que mais se destacam na prática, já que são aquelas que entendem que o crescimento do negócio a médio e longo prazo, ele vem do quanto o cliente recomenda aquela empresa, ou do quanto aquele cliente se engaja ou se fideliza com aquele produto ou serviço. Então, para mim, estar bem posicionado nesses sites é mais do que só uma ação. É, de fato, mostrar para o cliente o quanto ele pode confiar no que a gente está entregando, né? No final do dia, toda relação de cliente com a empresa se baseia na confiança. Se eu não consigo mostrar para esse cliente que eu sou confiável, se eu não consigo mostrar para ele que outros clientes usaram meu produto ou serviço e recomendam esse produto ou serviço, como é que eu vou garantir que ele está construindo uma boa confiança comigo? Então, acho que, no geral, sites como esse ajudam a gente a transmitir e dar mais transparência que sim, a gente é uma marca confiável, que esse cliente pode trabalhar com a gente e que, a partir daí, a gente também consegue ajudá-lo no seu desenvolvimento. Então, esse é um pouquinho do que a gente acredita aqui também. Porque a preparação da equipe é muito importante, porque muitas vezes o gestor tem essa preocupação, mas se a equipe não estiver alinhada com a mesma, vamos chamar assim, a mesma intenção, com o mesmo propósito do gestor, tudo isso pode ir por água abaixo.
Com certeza, a equipe é fundamental nesse processo. Por isso que uma das crenças que a gente tem é que se a gente tem uma equipe que é focada no cliente, eu até gosto na verdade eu nem falo focado no cliente, tá, Jackson? Eu gosto de dizer que é o foco do cliente. É uma equipe que não só olha para o cliente, que o foco no cliente é olhar para o cliente, mas para mim é uma equipe que olha pelos olhos desse cliente, que é o foco do cliente. Isso é o que faz com que essa equipe se veja como esse cliente e comece a partir daí gerar valor. E para mim, esse gerar valor para o cliente, a partir da equipe, tem 4 coisas que são importantes. Que é, primeiro, cumprir o que promete. Né? Se a gente prometer uma coisa para o cliente, ele vai cobrar. E a gente tem que cumprir aquilo que a gente promete. Segundo, de forma consistente. Como a gente consegue fazer isso consistentemente? Então, se o cliente entra em contato com a gente hoje e a gente entrega um valor para ele, na próxima vez que ele entrar em contato de novo, ele espera que a gente entregue o mesmo valor. Então, como a gente mantém isso de forma consistente? A terceira coisa é transparência. E às vezes a gente esquece que o cliente ele está acompanhando o que está acontecendo. Então ele sabe dos problemas que às vezes acontecem. Então quando a gente é transparente e diz, olha, existe esse problema, mas a gente está trabalhando para resolver dessa e dessa maneira, a gente também mostra um pouco mais de confiança. A gente gera mais confiança para esse cliente. E por último, boa vontade. Jackson, assim, um time de atendimento ao cliente tem que ser formado por pessoas que gostam das outras pessoas, que gostam de atender gente, que gostam de servir, como você bem disse. Isso faz com que a gente construa um time que realmente é focado na experiência do cliente como um todo. Aquela famosa frase, o cliente sempre tem razão. Eu gosto de pensar de maneira diferente, Jackson. O cliente é a razão. A gente só existe porque o cliente está ali. Então, quando a gente transmite essa confiança para esse cliente, a gente ouve ele, a gente entende o porquê que ele está trazendo as dores que ele traz para a gente, as reclamações, as dúvidas, a gente consegue, de fato, atender a expectativa dele, porque ele é a razão da gente existir. Bom, a Rede Participar Brasil de Tecnologia, que é apoiadora do Diálogo Empreendedor, vem atuando fortemente com softwares para gestão de ouvidorias, de saque. E eu gostaria de saber como você vê a importância desses canais de atendimento. Hoje, a tecnologia tem criado o que se chama de várias portas de entrada. Né? Nós temos aí, enfim, vários. Mas, especialmente, como você vê o papel do saque da ouvidoria? O saque pode estar dentro da ouvidoria ou tem que ser realmente instâncias totalmente separadas? Porque alguns dizem que o saque pode estar dentro da ouvidoria, mas a ouvidoria não pode estar dentro do saque. Como você vê isso? Acho que não existe uma resposta certa ou errada, vai depender muito do contexto, do negócio, da maturidade desse negócio, mas eu sempre gosto de pensar que o saque, né, ou o serviço de atendimento ao consumidor, ele talvez seja a grande linha de frente. Ele é o primeiro responsável por garantir que a gente está entendendo o que o cliente está dizendo, ou que a gente costuma chamar nesse universo de experiência do cliente da voz do cliente. É o que de fato esse cliente está trazendo de insumos para essa companhia, de dados, informações para a gente conseguir melhorar. Então, o saque, ele tem um papel, ele é um papel importante não só de atender esse cliente, mas também de transmitir para dentro de casa essa voz desse cliente. A ouvidoria, por outro lado, para mim, ela tem um papel de, muitas vezes, entender mais a fundo ainda o que esse cliente está trazendo. Porque algumas vezes, quando a gente leva um caso para uma ouvidoria, é porque a gente já tentou resolver por outros canais e a gente sente que a gente ainda não teve nossa reclamação atendida de uma maneira mais forte, né? Ou de uma maneira resolutiva. Então, muitas vezes, a ouvidoria ele é o canal que esse cliente vai enxergar como o último recurso que ele tem. Então, como a gente garante que esse canal de fato seja efetivo? E mais do que isso, como ele consegue ajudar o serviço de atendimento ao consumidor saque a melhorar os processos, a melhorar as ferramentas que ele tem para oferecer cada vez mais uma resolução nesse primeiro contato com a companhia. Então, acho que cada vez mais, independente se vai ser junto, dentro e tudo mais, essas áreas têm que ser parceiras. E quanto mais parceiras, mais elas vão construir E o soluções efetivas, importante é né? não ficar ninguém sem resposta. Ninguém sem Certa resposta. vez, a minha esposa foi no supermercado e comprou uma manteiga. Quando chegou em casa, abriu a lata, estava mofada. E na lata tinha um e-mail, contato@tal. Tirou fotos, tal, mandou um e-mail. Sabe quando teve resposta?
Nunca. E não era uma pequena empresa, né? Não era uma pequena empresa. Então, até mesmo, enfim, você não pode deixar o cliente sem resposta. E nisso, às vezes, um único cliente pode fazer a diferença, né, em qualquer negócio. Jackson, acho que esse caso me lembra muito, assim, de uma reflexão que é o cliente, às vezes a gente, quando a gente está no atendimento ao cliente, é muito comum a gente atender dezenas, centenas de clientes todos os dias. E às vezes parece que é mais um cliente que está sendo atendido. Só que cada cliente é único. Então, se um cliente mandou resposta, para ele, a gente que está atendendo esse cliente, a gente é único. E a gente é a pessoa que faz a diferença naquele problema que ele está enfrentando, ou naquela dúvida que ele tem. Então, acho que essa relação de entender que não é um contato a mais que eu tenho, mas é um cliente que eu estou de fato influenciando a vida dele de alguma maneira, seja com uma coisa pequena ou uma coisa grande, essa é a diferença que a gente entende dentre oferecer um atendimento ao cliente e se preocupar com a experiência do cliente. Essa é a grande diferença no final do dia. Muito bola. Você desenvolveu um plano de atendimento de excelência batizado de P3R2. Primeira coisa que eu gostaria de perguntar, por que este código? Esse código, na verdade, é um código mais simples para a gente lembrar um pouco, né, daquilo que é o mais importante quando a gente quer oferecer uma boa experiência do cliente. E que ele resume 5 coisas... Aliás, perguntar se é um código ou um algoritmo? Não, ele é um código, na verdade, que ele é as primeiras letras, né, das 5 coisas que a gente leva em consideração para oferecer essa boa experiência do cliente. Na verdade, a primeira delas, pessoas. Tudo começa com pessoas. Se a gente não formar um time bom, a gente provavelmente não vai conseguir entregar uma experiência positiva para o cliente. Então, trazer pessoas que acreditam nessa relação com o cliente e gostam disso, porque eles vão fazer isso todos os dias, é fundamental. Segundo, processos. Você já comentou alguns dados de pesquisas, né, Jackson, que no final do dia trazem para a gente que o cliente, ele cada vez mais, ele vai se preocupar em como ele está sendo atendido, em ter agilidade nesse atendimento, em ter resolução do seu contato. Então, como a gente, como companhia, se preocupa em oferecer processos cada vez melhores para esse cliente. O terceiro é o propósito. A gente só existe, como eu comentei, pelo cliente. Então, a gente acreditar que esse é o propósito de qualquer negócio faz a diferença na relação que a gente oferece para ele. Aí, os outros dois, os R's, né, são, primeiro, relacionamento. Eu comentei contigo que uma das coisas fundamentais numa boa área de atendimento ao cliente não é só ouvir o cliente, é conseguir traduzir tudo isso que o cliente está trazendo para outras áreas da companhia. Então, esse papel do relacionamento, de ser uma área que se relaciona com o cliente, mas se relaciona com outras áreas internas, é fundamental. E, por último, resultados. A gente, como área de atendimento ao cliente, a gente, de fato, precisa entregar bons resultados para o negócio e para o cliente. Então, no final do dia, o P3R2, Jackson, começa com pessoas e termina em resultados. Para mim, é um pouquinho da lógica que a gente faz para a gente conseguir cada vez mais oferecer a melhor experiência para esse cliente. Fabiano, nós falamos de planos, falamos de estratégia, de estatística, mas um ponto muito importante eu queria te ouvir era sobre os profissionais. Os profissionais têm buscado qualificação, aperfeiçoamento nessa área? Eu acho que o que tem acontecido nos últimos anos é que cada vez mais esse termo experiência do cliente ele tem ganhado mais força, né? Então, por ter ganhado mais força e ser cada vez mais as empresas veem esse termo como algo relevante, a gente também tem aumentado a quantidade de conteúdos sobre esse assunto. Então, um assunto que antes era ainda pouco debatido, pouco discutido, agora a gente tem mais amplitudes. E eu acho que o bom profissional, no final do dia, que quer se desenvolver nessa área, ele precisa buscar conhecimento, informação, entender o que está acontecendo no mercado. E esse entendimento do mercado, ele tem que conhecer sobre o que está acontecendo no negócio em geral, mas conhecer sobre o seu próprio segmento no mercado e principalmente conhecer sobre o cliente. Então, acho que hoje, cada vez mais, os profissionais sim têm buscado esse conhecimento. Mas óbvio que achar bons conteúdos e bons conhecimentos, ele ainda é um desafio. Então, cada vez mais é pensar como eu consigo buscar esse conhecimento para que eu consiga aplicar de forma mais prática no meu dia a dia como profissional dessa área, né, Jackson? Quando éramos jovens, nossos pais, nossos avós diziam: estude, estude para você ser alguém na vida. Hoje, mais do que nunca, o estudo é constante.
O estudo antigamente era praticamente para você até se formar, ali, dali para frente era a sua capacidade profissional. Mas hoje não. O estudo é constante, ele tem que ser consumido diariamente, né? Com certeza. E você sabe uma coisa que é interessante, Jackson, que vale reforçar para quem está assistindo, que não é só o estudo de termos, conhecimento, né, o técnico, mas é principalmente conhecer o cliente. Eu falo que muitas vezes você só consegue oferecer uma boa experiência do cliente se conhecer aquele cliente que está participando do teu negócio. Então estude sobre o seu cliente. Se você estudar sobre o seu cliente, você já está aumentando um passo aí para ser um bom profissional nessa área. Fabiano, nós estamos já caminhando para os 10 minutos finais do programa e eu tenho umas duas perguntas para você. Uma delas recentemente, o que tem sido bastante comentado é a tão conhecida, ou às vezes desconhecida ainda por muitos, a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse primeiro momento, como a LGPD tem impactado no atendimento ao cliente? Acho que como qualquer contexto novo, né, que acontece, a gente ainda está numa fase de aprendizado de forma geral. Óbvio que os negócios estão cada vez mais se estruturando para estarem 100% adaptados, né, a toda a nossa nova lei, para quem sabe a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas, de fato, hoje a gente está numa fase ainda de aprendizado. O que a gente tem percebido cada vez mais, Jackson, que existe essa fase de aprendizado e logo mais é como a gente consegue não só aprender aprender sobre o que a gente precisa esclarecer ou adaptar do nosso negócio, mas no nosso caso, por exemplo, como a gente consegue ajudar os nossos clientes a adaptarem os negócios deles para essa lei. Porque às vezes é muito comum, né? A gente às vezes tem muito acesso a conhecimento, a gente entender claramente todos os pontos, mas muitas vezes quem ainda não tem acesso a esse conhecimento mais técnico sobre a lei ainda tem muitas dúvidas. Então, como a gente consegue ajudar todos esses clientes com as dúvidas que eles têm sobre essa lei? Acho que esse é o grande foco que a gente tem tido agora, né? Conseguir ampliar um pouco mais esse conhecimento para mais pessoas. Bom, como não é todo dia que temos a oportunidade de poder conversar e bater um papo com o Fabiano Salgado, eu gostaria, como última pergunta aqui, que você deixasse uma dica matadora para os nossos telespectadores, uma dica especial de como poder, o que se pode fazer para que os empreendedores, os profissionais em todo o país possam ser reconhecidos pela excelência no atendimento. Qual a sua dica? Dica: converse com o teu cliente, tá? Assim, Jackson, é a dica mais simples, mas a mais efetiva. Os melhores perfis de atendimento ao cliente são aqueles que conhecem muito do seu cliente. Então, mais do que conversar com ele, muitas vezes, se puder, viva como seu cliente. Entre em contato com o seu cliente. E aí você vai começar a perceber, de fato, que você pode evoluir e melhorar para oferecer uma solução cada vez melhor. No final, o que mais importa é como eu acordo todos os dias para oferecer uma boa experiência para o meu cliente. Se você puder, coloca essa perguntinha também aí lá da sua cama e se pergunta todos os dias. Acho que isso já vai te ajudar a criar essa mentalidade de ser um profissional de excelência nessa área. O cliente é apenas uma pessoa, né? É apenas um cidadão. E como toda e qualquer pessoa, nós gostamos de ser ouvidos, gostamos de ter uma resposta, né? Então, isso é fundamental. Fabiano, agradeço a sua participação no Diálogo Empreendedor. Deixo aí as considerações finais aí contigo, caso queira passar seus contatos, passar mais alguma informação que você acha relevante para os nossos telespectadores. A palavra está com você. Mais uma vez agradeço o convite, Jackson. É sempre um prazer a gente falar sobre esse assunto. Meus contatos também podem me adicionar no LinkedIn, a gente pode trocar mais informações, Fabiano Salgado. Acompanha também o Instagram e redes sociais da Nuvem Shop, a gente sempre traz cada vez mais informações para empreendedores, para ajudar no desenvolvimento de empreendedores. E sigo à disposição por aqui, né? De fato, lembre-se sempre, experiência do cliente vai ser parte da jornada das empresas e cada vez mais a gente vai viver nisso como algo importante e relevante. Então, quanto mais a gente conhecer sobre esse tema,
mais fácil a gente consegue gerar valor para os nossos negócios. Obrigado mais uma vez, Jackson. Muito obrigado. Lembrando, mais uma vez, você ainda que não fez a sua inscrição no nosso canal no YouTube, inscreva-se, aperte no sininho para que sempre disponibilizarmos novos conteúdos, você possa ser avisado. E também siga as nossas redes sociais, no Instagram, @Economic News Brasil, no LinkedIn, no Face, e o nosso portal, com muitos e muitos conteúdos para você, empreendedor, para a sua carreira profissional, na área da economia, tecnologia, enfim, é o seu portal de empreendedorismo, economicnewsbrasil.com.br. Diálogo Empreendedor tem o apoio do sistema FIEC, do sistema Fé Comércio Ceará e também da Rede Participar Brasil de Tecnologia, soluções em softwares de relacionamento. Agradecendo a sua audiência e até a próxima quarta-feira.